pessoal, tudo bem? Senti muito forte de fazer uma leitura coletiva, tá? Então eu vou obedecer esse sentimento aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com dois oráculos, o tarô convencional e o tarô do Osho. E bora ver qual que é a energia, né? A mensagem. Quis virar aqui a sacerdotisa que eles querem passar pro coletivo, tá bom? Veio comparação, sofrimento e aqui o condicionamento que é o diabo, né? Eu vejo que o universo quer falar com uma pessoa, com pessoas, com um ciclo de que elas têm muito potencial, vocês têm muito potencial, porém está circulando tá procrastinando, se tornou rotina vocês terem uma determinada atitude, pode ser entrar no quarto, ver vídeos, enfim, né? E pode ter aquelas pessoas também que, além de fazer isso, atrela aquele sentimento de comparação com o outro, né? Ou seja, acredita que o outro tem mais potencial do que você gostaria de ter aquela vida e não tem, mas que se vocês pararem para olhar o potencial de vocês vão entender que vocês conseguem a mesma coisa, que vocês são tão forte quanto essa pessoa que você admira, que você, olhando até um lado obscuro do nosso ser, que todos nós temos, a inveja, né? Então, pega essa energia que, né, está atrelada a essa situação e transforma em gasolina para vocês. Aqui de fundo de deck a gente tem a carta da coragem junto com a harmonia, né? A carta da coragem com a harmonia, eu também sinto como assumir a realidade de fato como ela é, né? E começar a ter atitudes que façam isso se adequar nessas suas situações ou, né, que de fato mude ela, né? Eu sei que eu não tô romantizando mães que possuem filhos para pegar na escola, enfim, aquelas pessoas que não têm tempo para ela, mas tente encaixar um dia, separar para ir num parque com as crianças, ou seja, tá falando para usar esse limão e fazer uma limonada, entendeu? Porque existe algo de coragem, né? Se a tiragem veio desculpa os barulhos externos, do lado de uma avenida. Então essa coragem vai existir essa força. Vai exigir essa força, né, para você conseguir quebrar pedras, quebrar rochas e florescer, né? E essa harmonia é você indo com a correnteza, de fato, né, fazendo com que essa sua situação gere oportunidade para vocês, né, de forma desacelerada, posso até dizer, ou seja, não se cobrando, né, não tentando, novamente aqui, comparação. Pode ter pessoas aqui também que acham que a pessoa que deseja não é a altura, né, ou seja, talvez você pode, homem se apaixonado por uma pessoa que acredita que tem um patamar maior que o seu, ou de um universo diferente, e acha que não é capaz de entrar dentro desse mundo e vice-versa, tá? Então, bora lá, continuando. Caiu aqui pra gente a carta de Nós Somos o Mundo, a cura e o silêncio. É também entender que todos nós fazemos parte dessa união, dessa força, dessa coletividade, né? Vocês também podem estar dentro de uma situação onde engloba, assim, outras pessoas de diferentes estilos e pensamentos, né? Mas que essa situação, essa união de vocês também vão trazer a cura. Pode exigir um pouco dessa questão de tentar, no meio de tantas pessoas, isolar a sua energia e aprender a ter que desenvolver até esses tipos de técnica, porque no nosso mundo, né, sociável é impossível você não estar circulado de pessoas. Então você tendo que aprender e dominar também essas questões energéticas, saber o que é seu, o que é o do outro. E também vocês podem voltar a ter coisas que podem vir do passado dentro dessas situações com demais pessoas, mas para vir curando aqui uma ferida que foi aberta, pode ser de confiança, né, de situações amorosas, onde você também precisa exercitar a questão de confiar no outro, tá? Mas de modo inicial também é a questão de saber qual é a sua energia diante de todas essas energias que você está circundando, que está em volta de você ou dentro dessa situação, ó. Participação, né? A gente vê aqui de novo com a questão da coletividade e uma nova visão, New Vision, né? Que isso aqui é o pendurado.
Então você realmente pode até se sentir nessa questão de comparação, porque talvez você, diante dessa multidão, desse público, dessas pessoas, você se vê como uma pessoa diferente. Mas se a gente for parar para pensar, não tem ninguém igual, porque todos somos realmente um quebra-cabeça que faz parte dessa linha, né? Ou seja, se eu tenho a mesma peça, realmente eu não preciso preencher de novo, porque já tem uma pessoa dessa forma. Então você é uma peça diferente, uma peça única, entendeu? Não use como soberba, mas é uma peça única, né? É um personagem diferente dentro dessa comunidade, dentro desse trabalho, dessa família, tá bom? Você é sim importante, né? Você vem aqui com a carta da compreensão, né? Tendo como clareza essa situação. Eu acho que bastante de vocês, ó, o criador aqui de fundo, plexo solar, eu acho que muitos de vocês vão acabar mexendo com essa energia de fogo dentro de vocês, né? Ou seja, ter mais ímpeto, ter mais atitude, ter mais fala, ter mais postura, porque vão sim, dentro desse processo, aprender a confiar em vocês, né? Essa carta aqui da cura é a mais linda de todas, né? Não, enfim, eu acho ela linda nessa leitura. E aqui falando sobre essa questão de depois desse ciclo a gente vem aqui nos curando, né? E tendo o entendimento que a vida é passo a passo, ela é construída, ela é vivida, né? Momento a momento. E a carta da viagem, né? Informando que isso é uma fase que você veio participar, aprender, experienciar, né? Você vai curtir, pode ser até uma informação informando que vai ser uma longa jornada aí, né? Ou seja, essa vai ser a sua próxima missão da sua jornada e que não precisa ter esse sofrimento todo, essa energia de querer se comparar com o outro, porque dentro de você tem um potencial escondido muito forte e dentro dessa unidade, desse grupo, você é uma peça única, né? Ou seja, não se sinta diferente ou incapaz ou maioral, né? Vamos lá. Mais cartas para falar sobre isso para os coletivos. Ai, Deus. Veio aqui a carta, a primeira carta que sempre estava tentando sair naquele deck, não achou espaço, saiu nessa, que é a sacerdotisa dentro do 10 de copas. Eu vejo que nessa família, né, nessa sociedade, você é uma peça misteriosa, né? Aqui a gente tem Nós Somos o Mundo, elas são o 10 de ouros e essa aqui é o 10 de copas, ou seja, tá linda essa leitura. Eu sinto como se você estivesse participando de um momento da sua vida, que pode ser agregando outras pessoas, que aqui dá uma forte indício, mas também participando de algo que você considera bom dentro de você, mesmo se não, tipo, sabe, aqui não tem ninguém, aqui só é eu trabalhando em casa, montando meus pedidos, ou Evelyn, eu participo, né, trabalhando numa logística, onde as pessoas, né, se comunicam muito, ou seja, pode ser isso do micro ao macro, tá? Então, é vocês aqui participando dessa situação energética e sentimental, e a carta da sacerdotisa me mostrando a sua participação até, né, de uma pessoa que tem muita sabedoria, que aproveita e utiliza até da sua sensibilidade emocional para lidar com algumas situações, pode ser ela profissional, familiar ou amorosa, né? Então você vem com essa postura dentro dessa peça como alguém espiritualizada, né, como alguém aqui que, né, as pessoas até podem querer falar com você quando se trata de alguma coisa até voltada para o espiritual, para, né, as questões íntimas do ser da pessoa, tá? É como se fosse energia até, não é a mãe, mas eu vejo um pouco da questão de acolhimento, né? Acho que não é a palavra mãe certa aqui. Mais cartas. A gente apareceu o 6 de ouros, o valete de ouros, junto com o 9 de espadas. Vou pedir uma clarificação para esse 9 de espadas aqui. Ai, ai. Resumindo isso, e agora com mais informações, você tá aqui numa fase de aprender a acolher todo mundo, e além de tudo eu vejo algo
crescente, sabe? Eu vejo uma vontade de dar certo. Aqui de novo o valete de copas, falando sobre essa energia de um poder potencial de acontecer algo. Tipo, saiu do as de ouros ou do as de copas e já tá na matéria, já tá sendo realizado energeticamente, sabe? Já tá tendo seus pequenos frutos, sabe, de uma água úmida, porque acabou de jogar água, mas que existe uma preocupação aqui de como que a gente tem que lidar com essas situações por parte de vocês. Aqui, Cavaleiro de Espadas e o Quatro de Espadas é uma pessoa que pode ser muito ansiosa mentalmente, né? Confirmando com essas duas cartas aqui, ó, até pela questão da aparência, e também pode preocupar mentalmente, mas em questões de ações pode deixar muito por fazer. Ou seja, pense em fazer um projeto, chegar lá, pintar a parede, comprar, entrar, fazer, ligar, criar, tirar, mas na hora de realizar mesmo não realiza. Estudar, entende? Então é muito potencial que está sendo sim já exercido na prática, mas existe coisas que o universo fala que você pode dar um gás. Se você for lá e ligar, entendeu? Então é como uma clarificação aqui sobre algo a mais que, se você forçar, você vai conseguir exercer. Mais informações aqui pra gente finalizar a leitura. O que mais eles precisam saber? Nossa. O Sol, junto com o 5 de ouros. Clarificação desses 5 de ouros. 7 de espadas. Tá, entendi. É pra você abrir os olhos, porque a gente tá falando aqui de uma pessoa que tá numa energia de escassez, né? O que seria uma energia de escassez? É uma pessoa que faz pouco, né? Esforço mínimo, salário mínimo, né? Digamos assim. Sabe quando as pessoas elas utilizam de energias negativas para dar desculpa para não fazer o que precisava fazer? Tipo, também com valor desse eu não tenho dinheiro, mas não é aquela pessoa que se preocupa em ter o dinheiro para fazer aquilo, entende? Ou como eu vou fazer, sabe, quando a pessoa profere palavras que podem desanimá-la e justificar o desânimo e a não ação dela, tá? E isso fala que isso acontece como uma sabotagem, tá? Ou uma energia que negativa querendo apagar esse seu brilho, mas veja que o arcano do sol é maior e muito mais forte do que essas duas únicas cartas aqui, tá? E falando que é um sabotamento, é uma sabotação, né, de uma pessoa que tem tudo ali a seu dispor, ao seu favor, né? Ou seja, perfeita, graças a Deus, né, de saúde, de pelo menos aqui uma estabilidade profissional no sentido de não ganhar melhor salário, mas saber que não vai ser demitida amanhã, digamos assim, sabe? Ou uma família que o apoia, ou uma mente que é fortalecida, mas pode ser mais fortalecida, e que você consegue, mas você está grudada aqui em alguma sensação, em alguma energia de não evolução. Esse 9 de ouros, ele não consegue chegar no 10 de ouros, ou seja, você consegue mais, você não precisa ter o dinheiro contado, se você, né, acordar cedo, se você trabalhar um pouco mais, porque, né, querendo ou não, todos os ricos e milionários e melhor financeiramente teve que, um momento da vida, lutar pelo que eles quiseram, né? Então aqui a carta está falando que vai exigir sim, visualmente, algo que vocês vai se esforçar, vai demandar mais força de vocês. Algumas, não saiu aqui a carta 10 de ouros, mas algum esforço físico, mas isso vai te agregar em uma rainha de ouros, ou seja, uma pessoa que financeiramente é boa, né, emocionalmente também, e vai ser aquela pessoa independente também, que não vai precisar de outras, tá? Então essa é a leitura pra vocês. Deixa eu ver quantos minutinhos, a gente tem mais 3 minutinhos. Então eu vou tirar aqui com o tarô oráculo Acredite na Sua Própria Magia, uma cartinha pra gente finalizar essa leitura aqui pra vocês, tá? Qual é a mensagem? Gente, novamente, se tiver muito barulho nessa leitura, me perdoe. Cartinha ouro. Você não precisa de alguém para consertar. A gente começa falando de ouro e estabilidade e a gente termina com essa carta aqui falando dessa mensagem. Acho essa carta linda. Essa mensagem aqui, vamos ver se a gente consegue ler, mas ela fala sobre a questão da independência, como a gente citou bastante aqui,
né, falando que a gente consegue sair por conta própria de uma situação que não nos agrada. E cheguei aqui na mensagenzinha, tá? Você não precisa de alguém, conserte. Pessoas estão tentando convencê-las de que você está destruindo o que não pode ser reparado, a menos, é claro, que aceite a ajuda delas. Se essas pessoas se ofereçam para consertar alguém parte de você, não é porque esteja altruísta ou boas. Elas sabem que você está vulnerável, querem fazer você se tornar totalmente dependente delas. Diga-lhes, não, muito obrigada. Você sabe exatamente como colocar ouro nas suas próprias rachaduras. Gente, desculpa os gaguejamentos, mas é porque eu acho até a leitura um pouco difícil, que foi montada, sabe? Mas é isso, você também pode ter pessoas aqui que podem querer que você fique do lado delas e ache e acredite que é necessário ajuda. Pode ser partindo delas ou de você mesmo, tá? Espero que tenha entendido a leitura. A gente falou muito de uma independência aqui que está sendo alcançada, mas como qualquer outro desafio, tem um muro na frente que a gente precisa escalar. E esses são alguns dos desafios que podem te ajudar a quebrar e você alcançar um patamar maior, tá bom? Então essa é a leitura, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.